Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o Dr. Marcos Vinícius Coelho, secretário-geral da OAB. E o tema da nossa conversa será a Lei da Ficha Limpa. O Dr. Marcos Vinícius Coelho é coautor de um livro sobre a Ficha Limpa, a Vitória da Sociedade, juntamente com o presidente da OAB, Ofir Cavalcante Júnior. E antes de iniciar a nossa conversa, eu vou pedir para a nossa produção veicular um VT curto, que é com um trecho de um debate transmitido ao vivo pela TV Senado durante a apuração do primeiro turno, no qual o consultor legislativo Gilberto Guerzoni faz algumas críticas bastante concretas à ficha limpa que eu gostaria que o senhor ouvisse e respondesse. Por favor. Eu acho a lei do ficha limpa um horror. Tá? Eu não quis ser tão explícito. Eu acho que a lei é terrível. Eu sou radicalmente contra a lei do ficha limpa. Eu acho primeiro que eu ouço dizer que a lei do Eu ficha sou limpa radicalmente é um horror. contra. Primeiro, por questões que não são as mais relevantes na questão, eu acho que ela é inconstitucional formal e materialmente. O primeiro ponto. Isso dividiu o Supremo Tribunal Federal. Mas a questão formal o Supremo não discutiu. A questão formal que eu entendo. Ela foi votada no Senado no momento em que a pauta do Senado estava trancada por projetos em regime de urgência. Ela não poderia ser votada no Senado, na minha interpretação. Então, eu acho que ela é formalmente inconstitucional, ela é materialmente inconstitucional, porque ela fere, ainda que não... que também quebrou o bicameralismo, que aquela troca de tempo de verbo... Esse eu não sei, eu acho que dá para ter uma interpretação aí conforme, não sou tão radical. E acho que ela também é materialmente inconstitucional, porque ela fere, num conceito amplo, a presunção de inocência. Doutor Marcos Vinícius, o que você acha dessas opiniões do nosso colega Gilberto Guerzoni? Primeiro, gostaria de agradecer o convite e de satisfação estar participando desse importante debate público sobre uma lei que é uma conquista da sociedade brasileira. Respeitarei até os últimos dias de minha vida o direito do consultor do Senado, de qualquer brasileiro, de externar suas posições, suas opiniões. E o bonito da democracia é justamente isso, termos o contraditório. A lei é uma lei de fato polêmica, uma lei que muda paradigmas, não é apenas uma lei que traz novos casos de inelegibilidade, é uma lei que revoluciona o direito eleitoral brasileiro em vários aspectos. Mas, concretamente, sobre os pontos abordados pelo consultor, devo dizer, em primeiro lugar, que formalmente ouve-se bem tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. Até porque a votação foi unânime na Câmara e no Senado. É impossível imaginar que as centenas de deputados federais, as dezenas de senadores iriam votar uma lei absolutamente inconstitucional, uma lei que fosse horrível por unanimidade, sem qualquer divergência do partido A ao partido Z. E isso foi feito com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado. Quer dizer que você diverge da opinião, inclusive, do ministro César Peluso, presidente do Supremo, que no julgamento em que aconteceu o empate de 5-5, preliminarmente tentou discutir a questão do vício formal na tramitação. O vício formal abordado pelo ministro Peluso é sobre o aspecto da mudança do tempo verbal. Perfeito. Então vamos enfrentar este para no depois início, também... a Câmara aprovou, o texto da Câmara veio com tenham sido condenados, seriam inelegíveis, e o Senado modificou para que forem condenados. Você acha que aí não há uma questão de mérito? Não há uma questão de mérito, é uma mera questão gramatical, vernacular, que não traz qualquer resultado. E vou lhe explicar, e para o telespectador que não é da área jurídica, entender com tranquilidade. Se o tempo verbal fosse no passado, que tenham sido condenados, alguém poderia dizer hoje, então quem for condenado após a lei não será inelegível, porque o tempo verbal é no passado. Se o tempo verbal fosse no presente, que estão condenados,
Isso significa que quem tiver sido condenado, ou quem for condenado após a vigência da lei, não será inelegível. O tempo verbal está no futuro. Que tenham sido, ou que serão condenados, ou que forem condenados, é só o futuro, não atinge para o passado. O que eu quero dizer com isso é que o tempo verbal nunca vai resolver essa matéria. Porque o tempo verbal ou é passado, ou é presente, ou é futuro. E nenhuma lei é feita para vigorar dessa forma. A lei vigora dentro do sistema jurídico brasileiro. Inúmeros outros dispositivos, como que se trata da separação, do divórcio, enfim, do casamento, usa tempo verbal semelhante. Isso nunca trouxe qualquer aplicação, qualquer consequência. Então, o fato de termos este tempo verbal distinto da Câmara não muda em essência absolutamente nada. Nem você veria, portanto, necessidade de que o assunto retornasse à Câmara. Porque não foi uma mudança de mérito, foi uma mudança redacional. E como todos sabemos, só retorna à Câmara quando há uma alteração que modifica a essência do projeto e não alteração apenas redacional. O que buscou o ministro Demóstenes Torres, o senador Demóstenes Torres, como relator na CCJ, foi apenas harmonizar, porque os outros tempos verbais da lei estão todos com o mesmo tempo verbal que ficou aprovado no Senado. Foi apenas uma harmonização de redação. E tanto que no artigo 3º da Lei Ficha Limpa, que é uma lei complementar, está dito, no artigo 3º, que o cidadão poderá ingressar com uma ação cautelar para recuperar a sua elegibilidade. O que significa dizer que a lei concretamente queria que fosse aplicada não apenas para o passado, mas para o passado, para o presente e para o futuro. E quanto ao outro argumento? Dentro do sistema jurídico, a matéria está resolvida. O outro argumento, trazido também pelo consultor, acerca da pauta trancada, esta é uma matéria do âmbito interno do Congresso Nacional. Bem recentemente, o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, interpretando esta norma, chegou a uma conclusão que poderia votar determinadas matérias mesmo com a pauta trancada. Um grupo de deputados foi ao Supremo Tribunal Federal questionar essa interpretação. E o Supremo disse, olha, esta é a matéria feita ao Congresso. Se o Congresso quis votar, e quis votar de forma unânime, quer dizer, não é essa falha formal que vai gerar uma inconstitucionalidade. Então, penso que é uma matéria interna corporis do Senado, votar ou não votar, e o que votar, e, portanto, não traria inconstitucionalidade nenhuma do âmbito formal. Precisamos ver o outro argumento, que seria a inconstitucionalidade frente à presunção de inocência. Com relação a esse ponto, veja que inelegibilidade não é pena. Não é punição, não é condenação. Não se está dizendo que alguém é culpado apenas porque não é candidato. Veja um aspecto. Para quem entende que mandato popular é um bem individual, como se fosse a propriedade privada ou a liberdade, essa pessoa tem que concluir, portanto, que a inelegibilidade é uma punição, porque está tirando um bem individual e seria um ferimento ao princípio da inocência. Mas na nossa concepção, que é a do Tribunal Superior Eleitoral, mandato popular é prestação de serviço, é munus público, é sacrifício. Então, o que acontece ao se declarar alguém inelegível? Ele está dispensado durante determinado momento da vida de ter esse sacrifício de servir ao povo. Ou o mandato popular deve servir para benefícios individuais. Quer dizer, o cidadão ele continua podendo ter negócios, continua podendo ter empresas, agora ele não pode representar a população porque não possui uma vida pregressa adequada. Então, outros exemplos nós temos na legislação de inelegibilidades que não exigem o trânsito em julgado de sentença condenatória e nunca foi questionada como ferimento ao princípio da inocência, como, por exemplo, o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar do Legislativo. Ele, ao rejeitar as contas de um prefeito, de um governador, ele torna esse agente público inelegível. Ora, essa inelegibilidade existe desde quando há esse tema em nosso país. E nunca ninguém veio a dizer, olha, essa inelegibilidade fere o princípio da inocência. Por quê? Porque é um critério apenas para dizer quem será candidato. Da mesma forma, a esposa de um prefeito, ela é inelegível, ela não comete crime nenhum.
mas é inelegível, porque não se quer a oligarquização da política, ou a permanência da mesma família na política. Então, o sistema jurídico, ele tem que ter valores. Então, o Brasil, quando criou o valor a não oligarquização ou a não permanência ad eterno de uma família na política, proibiu que parentes fossem candidatos. Agora, este novo valor que surge, que é a vida pregressa, só pode representar o povo quem tem uma vida pregressa na condução dos negócios públicos adequada. Não podemos admitir que seja governante, parlamentar, pessoas que nós não nomearíamos para síndico dos nossos condomínios. Traficante de entorpecentes condenados pelo Tribunal de Justiça, quem pratica homicídio doloso contra a vida, vejam os crimes que estão tipificados. Quem faz corrupção administrativa, corrupção eleitoral, quer dizer, quem não tem uma vida que recomende. Assim como, por exemplo, o analfabeto não pode ser candidato, porque se imagina que alguém, para ser governante e para legislar com suas próprias emoções, sentimentos e opiniões, precisa pelo menos ler o que está votando e o que está assinando. Mas, então, são opções do sistema para delimitar quem pode e quem não pode ser candidato, e de forma alguma é uma punição. Não sendo punição, não há que falar em princípio da presunção de inocência.